Olá a todos, caro ouvintes. Vou aqui fazer uma leitura muito importante para os dias de hoje e representando a fuga dos últimos noviços. Quando alguém olhava para o irmão Panfilho, dizia consigo: já o vi outra vez, embora nunca o houvesse visto. Porque aquele crânio pelado, aquelas faces descarnadas e sinistras, aqueles olhos sonâmbulos que floresciam por entre as sobrancelhas insultas, como dois pirilampos enredados num matagal, e dos lábios apertados e enxangues, e o feixe de tendões do seu pescoço, e as mãos estáticas, e a barba cinzenta, nunca bem raspada, e a cógula e as sandálias eram coisas muito vistas em algum famoso quadro de Zurbarán ou de Ribera. E ao achar-se com o leigo de corpo presente, as pessoas se julgavam diante de um velho conhecido. Haviam ele ingressado como coroinha para ajudar a missa dos frades quando tinha 10 anos, e havia já 60 que vivia no convento, absorto nos seus moderníssimos afazeres, que cada dia lhe pensavam mais por serem menos os que o ajudavam e mais fracas as suas forças. Quando entrou no ano de 1920, órfão de pai e mãe, abandonaram os seus parentes e puseram ali estudar a carreira eclesiástica. Por modéstia, ele preferiu professar como irmão leigo. Satisfeitas suas ambições terrenas e posta no céu a sua suprema esperança, ele teria sido inteiramente feliz se não tivesse diante dos olhos a lenta agonia da ordem que ele amava como a sua própria mãe. Recordava os tempos em que ele e outros 4 ou 5 pelados não bastavam para ajudar as missas dos 15 ou 20 sacerdotes da comunidade e tinham que chamar os coristas ajudantes de filosofia e mesmo de teologia. Chegou a hora satânica e sobre a humanidade caiu uma nuvem de cinzas estéreis e sufocou a maioria das vocações religiosas. 30 anos, 40 anos, um após outros, foram se fechando os conventos. Em 1978, quando os espíritos fortes celebravam o 2º centenário da morte de Voltaire, apoteose, a que o desventurado assistiu com macabro riso lá do fundo da eternidade, teve lugar a festa em que os gregorianos consagravam 7 sacerdotes. Pois bem, dos 7 não restavam em 1990 mais do que um, Frei Simão de Samaria. Os outros 6 haviam se feito clérigo constitucionais, conforme chamavam, que saíam de uma ordem para atender a uma paróquia por um pinques, mesada oficial, fazendo-se a ilusão de servir a Deus ao mesmo tempo que ao governo. Atendiam às paróquias que a perseguição dos sacerdotes seculares e das ordens religiosas deixavam deserta, oficiavam missas e distribuíam sacramentos
embora a Santa Sé houvesse censurado esse culto, que se realizava a revelia dos bispos e tivesse excomungado os sacerdotes constitucionais. Agora, fazendo as contas, o irmão Panfilho não achava no seu convento mais do que 2 frades de missa e 4 coristas próximos de se ordenar, além de uma dúzia de serventes, dos quais só 2 eram leigos professos. O irmão Panfilho amava os seus 4 coristas como a filhos e amava-os quanto lhe permitia a severa regra e fazia vista larga às pequenas infrações deles, com que impaciência esperava pelo dia da ordenação, que os prenderiam para sempre à igreja. Passava o irmão Panfilho longas horas rezando diante do Santíssimo Sacramento para que ele não permitisse a extensão de sua ordem, mas nos seus imprescrutáveis desígnios o Senhor não parecia disposto a escutá-lo. Uma noite ele se levantou às 11h30, como de costume, e foi ao recanto do sino com que acordava a comunidade. Não achou o sino. O brilho do céu alumiava muito bem o local, permitindo-lhe ver o teto, o buraco por onde antes passava a corda. Ao anoitecer do dia anterior, ele mesmo havia tangido esse sino, dando ao convento sinal de repouso. E a corda, se tivesse partido sozinha, ele o encontraria ali sobre o ladrilho da galeria, enroscada como uma víbora. Ao não ver sinais dela, presumiu que, para lhe pregar uma peça, um dos prelados a houvesse cortado e levado. Não valia a pena perder tempo procurando-a. Começou, pois, a percorrer as celas para, de viva voz, chamar os coristas. Na primeira não teve de acordar ninguém. Achou a porta escancarada e ausente o seu dono. A tábua do cárcere estava fria. Mas visto que Frei Palemon, o jovem teólogo da primeira cela, era o melhor estudante do convento e gostava de levantar-se antes da hora para ir à rica e silenciosa biblioteca, prosseguiu os seus estudos. O irmão Panfilho não se alarmou. A segunda cela correspondia a Frei Nilamon, o dorminhoco mais intrépido o sacristão houvesse conhecido. Quase sempre, depois de bater-lhe a porta, tinha de voltar 1 ou 2 vezes para sacudi-los pelos ombros. Dessa vez, porém, não teve necessidade de acordá-lo. Também a cela dele estava aberta e fria o cárcere. Santíssima Virgem de Pompeia, exclamou o leigo, benzendo-se. Que significa isto? Na terceira cela, a mesma história, e também na quarta, escusa dizê-lo. Desesperado, receando que os 4 coristas tivessem feito o que haviam feito os outros, que penduraram os hábitos e se rasparam sem dizer adeus. Correu a avisar do tristíssimo assunto, não o superior, com quem não tinha tanta confiança, porém a Frei Plácido. Descobriu então, apoiado à parede que dava para a rua, uma escada de mão. Aproximou-se e divisou, atado ao último barrote, a ponta da corda do sino
pendendo para uma viela do mundo profano. Por aqui fugiram eles, Palemon, Filemon, Nilemon e Pantaleon. Aonde ides, desventurados jovens, com o coração transpassado de pena? Acordou Frei Plácido e deu-lhe a amarga notícia. O velho examinou os rastros dos fugitivos e compreendeu que não se podia pensar outra coisa. Recomendou ao leigo que o dissesse ao superior e fechou-se na sua cela, despiu-se, pegou 2 ferozes disciplinas de 3 cordinhas com bolas de chumbo nas pontas e fez-las unir sobre as suas magras costas de 90 anos, para que Deus tivesse piedade daqueles iludidos em quem se cumpriria a dolorida queixa de Jeová. Deixaram-me a mim, que sou fonte de água viva, para cavar em cisternas rotas que não detêm águas. Pois bem, meus caros, este capítulo foi deixado pelo grande escritor, que eu tenho ele como meu guia em todos os dias. Ele deixou aqui a fuga dos últimos noviços. Os últimos noviços que eu entendi como deixado aqui para mim, que foi este capítulo, eu, desde sempre, desde que comecei a estudar este livro, eu tive a compreensão que esses últimos noviços seriam os 4 primeiros pontífices que representavam a Roma Vaticana. E estes 4 noviços, entendido pelo o espírito profético, se chamavam João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II. E eles deixaram de seguir o Concílio de Trento e criaram o Concílio Vaticano II e separaram uma igreja de 2000 anos e começaram uma igreja em 1962. E estes 4 personagens abandonaram a igreja tridentina e criaram a igreja do Concílio Vaticano II, e ficou essa divisão. E como eu, uma pequena criatura nascida no século XX e hoje, no ano 23, já do 3º milênio, tive hoje a oportunidade de gravar esse pequeno vídeo com toda a solicitude de passar essa história e de interpretá-la como eu há muitos anos entendo, e como não acho outro
momento para fazer, tive hoje, domingo, dia 27 de agosto de 2023, fazendo esta revelação para as pessoas que estão esperançosas ainda de compreender antes que aconteça a segunda vinda de Cristo à Terra. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém. E amanhã vou fazer o restante da leitura e dar também uma explicação sobre ela.